Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Nós estamos em um momento áureo, um momento de devocional, um momento de reflexão, um momento de aprendizado, quando nos unimos aqui para a nossa leitura diária, a leitura da lição da Escola Dominical EBD-CPAD. E desta feita, estamos diante do maior fenômeno pentecostal do livro de Atos dos Apóstolos. É claro que todo o livro de Atos dos Apóstolos traz grandes fenômenos evangelísticos e pentecostais. Mas aqui, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente foi visto sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E eles falaram em outras línguas e em variedades de línguas. E na ocasião, Jerusalém era um país cosmopolitano. Pessoas de várias partes do mundo antigo estavam morando em Jerusalém. Outros estavam visitando Jerusalém no dia de Pentecostes, quando vem o acontecimento, o fenômeno de verem aqueles crentes falando em línguas e as traduzindo à língua dos povos que moravam em Jerusalém com fala estrangeira. As multidões se ajuntaram ali. Alguns criticaram, estão cheios de mosto, bêbados a esta hora do dia, ao que Pedro, muitos dizem que Pedro é um apóstolo indouto, pouca cultura, menos estudada, mas Pedro se levanta no meio da multidão e viva voz. O que me chama a atenção é que viva voz, ele alcança a multidão, faz uma explanação extraordinária sobre a ressurreição de Jesus, o Nazareno, começando ali pelas promessas dos Salmos, passando por Davi. Ele então faz a seguinte aplicação: é este Jesus que vocês estão aí criticando, que vocês crucificaram? É este Jesus que ressuscitou. A multidão atônita sente uma reação espiritual desejosa de arrependimento e pergunta: então, varões, o que faremos? Então, Pedro diz a ele: arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus. E a consequência de tudo isso é a nossa leitura bíblica de hoje. A consequência positiva, é claro, de tudo isso é que, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Nós entendemos então já que o batismo não é uma obrigação. O batismo não é uma penitência. O batismo precisa partir de um coração grato, um coração agradecido. Diz aqui: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Aprendemos aqui agora, em segundo lugar, que o batismo precisa de ser realizado na vida de quem recebeu a palavra. A pessoa precisa receber a palavra. Nós temos um santo cuidado de ter um evento na igreja chamado pré-batismo, quando nós pegamos lições relacionadas ao batismo, à igreja, a doutrinas e costumes, e assim nós apresentamos aos alunos para mostrar a eles a importância do compromisso do batismo. O que você acha do pré-batismo? Necessário? Desnecessário? Visto que esta multidão não frequentou o pré-batismo. Esta multidão não passou por estas aulas. Mas qual é a sua opinião? Deixa aí no comentário. Assim, vamos exceder no nosso estudo da leitura bíblica em classe hoje. Então, de sorte que foram batizados os que de bom grado, alegria, felizes,
convictos, motivados, receberam a sua palavra. Sua palavra aqui porque o ministrante daquele evento era Pedro, né? Pedro era o pregador, mas a palavra é a palavra de Deus. Escritura divinamente inspirada. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Bem, a igreja teve uma explosão fenomenal, um crescimento extraordinário. Mas vejam que tudo partiu do mover do Espírito Santo na vida daqueles quase 120 crentes. Quase 120 crentes impactaram o mundo naquele momento, a ponto de quase 3.000 almas se renderem aos pés do Senhor. Aprendemos aqui então que o batismo, ele é celebrado, realizado na vida de pessoas convictas que com alegria e gratidão querem se identificar com Cristo através da sua morte e ressurreição. Aprendemos aqui também que o batismo acontece na vida de quem recebe a palavra, de quem está disposto a obedecer à palavra. Muitas pessoas, eles acham que não precisam batizar, mas o batismo é uma ordenança de Cristo à igreja, à noiva. É uma ordenança do noivo à noiva. Vejam bem, foi Jesus quem disse que devemos ser batizados. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bem, agora você observa também que a consequência de receber a palavra de bom grado é querer ser batizado. A multidão aqui perguntou: o que faremos então, varões e irmãos? Quer dizer, nós erramos, nós reconhecemos os erros, crucificamos o Cristo, não recebemos de bom grado, estamos arrependidos. O que faremos agora? Então, o momento é que agora foram batizados. Batizados na água. Nós usamos o termo batizar também para ser cheio do Espírito Santo, né? Batismo com o Espírito Santo, mas é um assunto completamente diferente. Bem, ontem recebemos aí um questionamento sobre a questão do batismo por imersão e batismo por aspersão, tá? Bem, a origem do batismo não é necessariamente o batismo não é criado pelo cristianismo, né? Nós temos provas bíblicas de que os judeus já tinham cerimônias que foram a gênese do batismo, né? Eles se banhavam, eram banhos rituais, né? A mulher após o seu período menstrual, o homem após ter um relacionamento sexual, ele se banhava, ele entrava num poço, se mergulhava por imersão e se sentia purificado ao sair dali. Então existe muito campo a se percorrer, mas é interessante entender que o batismo foi introduzido ao cristianismo e endossado quando o próprio Jesus se submeteu ao batismo no Rio Jordão. Tá? Existe uma corrente que ensina que o batismo de Jesus foi por imersão. Tá? Os artistas, me parece, corrijam-me se estiver errado, da Idade Média, desenharam um quadro, né, de Jesus desnudo nas águas e sendo batizado por João, o batizador, porque Batista não é sobrenome, né? É o ofício, João, o batizador. Então eles mostram ali o quadro bonito de Jesus em pé na água, com a mãozinha assim, e vem João Batista com a tigelinha e joga um pouco de água na cabeça dele. Mas isso não é bíblico, tá? A fórmula do batismo, tá? E esta é a nossa última leitura da semana, tá? Veja as demais leituras, mas aprendemos que a fórmula bíblica do batismo é trinitária, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Porque somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo. E
cremos numa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque no batismo de Jesus houve uma voz no céu, é meu Filho amado, minha alma se compraz nele, é a voz do Pai. Houve o próprio Filho visível, fisicamente na água, e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E nós entendemos então que, como é um ato que representa a morte de Jesus e sua ressurreição, existe então dois processos, né? É imersão e aspersão. Imersão e aspersão. Mas isso é muito pano para manga. Mas se você deixar comentários aí, nós vamos continuar crescendo, aprendendo, pesquisando e nos edificando mutuamente um ao outro para a glória de Jesus. Deus abençoe você, sucesso! Não se esqueça de compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, no Messenger, no Instagram, no Telegram, no Twitter.